Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pós-Attack, mais um episódio aqui na rúbrica das previsões da off-season. Estamos quase a acabar, quase a acabar. À partida, quer dizer, deixa-me ver. Celtics, à partida deverei fazer dos Suns. A dos Pelicans vamos ver, exato. Vamos ver os Pelicans, mas a partir desta será a penúltima, digamos assim, o episódio da rúbrica, porque o dos Pelicans está muito em dúvida, digamos assim, e por isso vamos falar aqui da equipa de Boston, aqui dos Celtics, mas eu não estou cá sozinho, lá está. Gosto de trazer aqui adeptos, e mais que um até, e como neste caso, trago dois, mas primeiro apresentando o meu colega de podcast, que tiveste ausente, Nuno. Tiveste ausente. Um bocadinho ausente. Pá, provavelmente os nossos ouvintes pensam que ainda é um bocado azia após finais de conferência, mas acreditem que não. São outros compromissos. Mas felizmente espero contribuir agora mais no off-season. Mas tu A vieste. season é bem engraçada. Mas Eu vim tu depois, vieste. logo depois. Eu vim dar a cara logo depois. E esse eu não participei, exato, estava cheio de Sim. trabalho. E depois, depois não. Mas vim dar a cara, não é como certos membros do nosso podcast que após derrotas têm ausências injustificadas. Olha, eu estou sempre quase a dar a cara, e já desde 10 de Abril. Por isso. A falar dos meus Magic. Até no draft, pá, da lotaria do draft, pá, dei a cara, pá, mas pronto. E também connosco também está o Pedro Fonseca, do podcast Tropadas, que também já veio nesta altura dos playoffs, até apareceu várias vezes aqui ao canal e ao podcast. Tudo bem, Pedro? Está tudo ótimo. Muito bem. Vamos então arrancar com o primeiro tópico, que é o costume, digamos. Pá, malta que já viu alguns episódios já sabe, que é o resumo, o rescaldo da época dos Celtics. Os Celtics, a época, só dando um resumo muito breve da minha parte, foi uma equipa que começou muito bem, não é? Com aquelas percentagens absurdas, somente 3, que é o que ficou mais na retina de memória de muita gente, mesmo não sendo fã dos Celtics, não é? E depois a equipa, lá está, foi para os playoffs com algumas expectativas altas, mas depois durante os playoffs, que até isso foi comentado, lá está, mesmo próprio no canal em podcast, mesmo em diários de playoffs que eu fiz com o Pedro, que veio algumas vezes, houve ali sinais que as coisas não estavam muito bem, e depois acabou por, pronto, nas finais da conferência terem-se eliminados pelos Miami Heat. É verdade que estiveram quase perto, digamos assim, do milagre, porque estavam a perder por 3-0 e conseguiu levar mesmo assim a série a jogo 7 em casa, algo inédito na NBA, tipo levar o jogo, ou seja, a perder 3-0 e mesmo assim conseguir recuperar e levar o jogo a jogo 7. Nas outras 3 ocasiões que aconteceu de uma recuperação de 3-0 para 3-3, o jogo 7 não era em casa, o do Celtics foi a primeira vez na história. Mesmo assim a equipa perdeu em casa, no TD Garden contra os Miami Heat, e ficaram assim pelo caminho, e ficaram também com sabor amargo, digamos assim. Mas pronto, mas eu queria passar, lá está, para vocês, para dando vossas opiniões, passando para ti primeiro, Nuno. O que é que tu achaste desta época dos Celtics? Um bocado, como eu disse, não é? Sim, há várias perspectivas para olhar. Eu acho que efetivamente foi uma época um bocado agridoce, tendo em conta que os Celtics vinham de umas finais em que conseguiram ser competitivos contra os Warriors, em que parecia que poderiam dar o próximo passo de um amadurecimento de uma equipa que tinha tido um ano muito positivo de estreia com o Ime Udoka. E pronto, não querendo falar outra vez, repetir essa situação toda do verão passado, a realidade é que provavelmente nós, fãs dos Celtics, ficámos logo um bocadinho com o pé atrás com essa situação toda, e de que as coisas seriam complicadas de manter, apesar de ter havido ali também alguma melhoria de plantel, e também as alterações que tinham havido do ano passado no plantel, iam já estar com mais um training camp e começar um ano inteiro com a equipa. E pronto, e depois a temporada começou bastante bem. O Joe Mazzulla teve uma primeira impressão bastante satisfatória, não só para os fãs dos Celtics, mas para todos os fãs da NBA, tanto que teve durante longos meses na luta pelo treinador do ano, mas efetivamente depois houve ali uma quebra mais na segunda parte do ano. Houve várias questões à volta do estado físico do Robert Williams que continuarão, parece-me a mim, e também parte desta aposta que já falaremos à frente também vem um bocadinho por aí. E pronto, depois chegámos a uns playoffs com alguma confiança, ainda que tínhamos visto ali algumas lacunas na equipa, quer da parte do staff, quer da parte dos jogadores,
principalmente as duas estrelas, não creio que tenham tido a evolução como a gente esperava. Não sei se o Pedro também concordará comigo. Falo de ambos na questão do ball handling, de conseguirem também dar um passo seguinte na questão de distribuir para os outros e de criar jogadas, ainda que o Tatum tenha melhorado um bocadinho com isso, e tenha também sido um bocadinho mais agressivo a atacar o cesto, que eram duas coisas que eram importantes. Ali no Tatum, os playoffs foram muito inconsistentes da equipa toda, e isso comprovou-se pelo melhor e pelo pior. Acho que na série com o Miami, no seu topo, conseguiram perder os 3 primeiros jogos e depois vencer 3 jogos seguidos, e depois aquele jogo 7, aí também não vale a pena voltar a esse assunto. Coisas poderiam se ter desenrolado de forma diferente, mas acima de tudo acho que há duas perspectivas para olhar para esta temporada. A primeira de que, apesar de tudo, os Celtics tiveram um jogo de voltar às finais, em que foi um primeiro ano do Mazzulla, e em que parece-me também a mim que os Celtics já estão, e o Brad Stevens já está outra vez a tentar melhorar um bocadinho a equipa, não só na parte do plantel como na parte do staff, do coaching staff. Ou então de que se calhar, depois também entrando aqui, e vamos entrar também um bocadinho mais à frente, a questão do Jaylen Brown e do futuro da equipa, das reconstruções que vão ter que ser feitas, e que tínhamos acabado de vir numa final e que se calhar seria uma janela de oportunidade mesmo muito positiva e que seria se calhar muito possível de chegar às finais e de ser competitivos, pode ser vista como um fracasso, se calhar, citando aqui o Giannis diria que não, mas foi uma época acima de tudo agridoce, em que houve momentos em que se calhar eu, Pedro e muitos fãs chatos olhámos para esta equipa e pensámos, ok, há aqui uma chance muito real de sermos campeões este ano, e outros momentos em que estamos a voltar àquele ano de 2021 em que fomos a 7 seed e que há aqui muitas questões para resolver, incluindo esta parelha do Jason Tatum com o Jaylen Brown. Portanto, no resumo geral, acho que foi muito por aí, foi muito agridoce, mas para já destes primeiros movimentos estou intrigado e parece-me que pelo menos teremos algo diferente para a próxima temporada. Muito bem. Pedro, também o teu comentário sobre esta época dos Celtics. Eu também concordo que foi agridoce. Eu acho que, sobretudo com as expectativas que os adeptos dos Boston Celtics no geral vinham da temporada anterior, terem chegado às finais, terem sido combativos terem combatido com os Golden State Warriors, acho que foi bastante. Deu aquela sensação de ilusão de que, epá, finalmente nós estamos a este pequeno passo, porque ano após ano de chegar às finais de conferência e seres eliminado e teres aquela situação de pronto, tens uma equipa que está cheia de talento, mas que não chega lá, tornou as coisas muito complicadas. Eu recordo-me que ando a ouvir o mesmo discurso desde 2017, se pensarmos bem, porque o ano em que entrou Tatum, tinhas Brown, depois tens o Kyrie a chegar, tens o Al Horford, entretanto o Kyrie sai e eu estou habituado a ver os Celtics desde 2017 a chegarem longe. Houve aquele aninho ali em 2019 que as coisas não correram bem e entretanto o Kyrie saiu para os Brooklyn Nets, mas o hábito criado em Boston foi de que tem uma equipa competitiva suficiente para chegar às finais. E acho que, ainda voltando a 2022, foi demasiado. Já foi um ponto muito forte termos chegado lá. E então chegou-se a 2023 com a ilusão de que não, nós somos muito fortes, nós vamos repetir isto. E começou um bocado por aí. Aquela questão do email doc, eu acho que na altura até nem afetou assim muito a fanbase, porque foi mais aquela questão de, epá, o comportamento dele foi incorreto, de facto. Agora vem o Joe Mazzulla, mas também se o Ime Udoka era rookie e levou-nos às finais, porque é que o Mazzulla não há de conseguir? Claro que, entretanto, com o passar do tempo, percebemos que isso não foi possível. E pronto, a época em si correu bem ao início. Até ao Natal, os Celtics pareciam relativamente imbatíveis. 20, acho que é a época que começa mais ou menos 21-5, depois há ali uma slump, depois há umas vitórias muito importantes que começam no dia de Natal novamente com os Milwaukee Bucks, portanto até dezembro notou-se que os Celtics eram uma máquina bem afinada e tinha jogadores que estavam a contribuir muito bem. Não havia um Jason Tatum, mas havia um Derrick White. Não havia um Derrick White, havia um Marcus Smart. Não havia um Smart, havia um Brown.
todos os jogadores contribuíram um bocadinho. E na época regular é muito fácil tu contribuires, porque é um nível competitivo completamente diferente dos playoffs. E depois começou a ser, acho que ali, aquele comentário do Ja Morant, quando ele diz então, mas não há nenhuma equipa que te assuste, e ele diz, não, a única equipa que me assusta é mesmo os Celtics. E, e lá está, com a equipa equilibrada, havia um ataque decente, e eu acho que foi a partir do intervalo ali do All-Star Game que os Celtics começaram a sentir ali uma pressãozinha. Eles acabam a época muito bem, acabam uma vitória atrás dos Bucks, mas acho que foi ali aquele intervalozinho no All-Star em que as coisas começaram, não digo que o comboio saiu completamente da linha, porque não saiu de todo, mas notou-se que se calhar o motor já não andava tão forte como andava noutros tempos. E se calhar pode ter sido cansaço, pode ter sido má gestão da época, pode ter sido o Marcus Smart ter estado um mês fora e as coisas descarrilaram um bocadinho porque não havia uma presença defensiva tão forte. Mas de resto, ao mesmo tempo, quer dizer, o Derrick White esteve a aparecer, o Horford e o Williams foram bons ao longo da época. Se calhar eu acho que aí peca um bocadinho os Celtics. Pecaram no sentido que eu acho que se tivesse que fazer duas críticas seria o Joe Mazzulla passou a treinador principal muito tarde, porque ele era interino. Acho que foi muito tarde. E acho que não houve uma preparação adequada para os playoffs. Aquelas questões que eu vinha falar ao longo da época dos terceiros e quartos períodos podiam ter sido mais bem trabalhadas nos treinos ao longo da época e eu não senti que isso aconteceu. Mas de resto foram relativamente constantes. O Jason Tatum deu show. Eu lembro que o Jason Tatum nos 3 primeiros jogos bateu um recorde que foram 103 pontos nos 3 primeiros jogos, que até foi um recorde dos próprios Boston Celtics. E mesmo nos playoffs, já para depois voltar a dar a palavra ao Nuno, mesmo nos playoffs, notou-se que, pelo menos na série contra os Hawks e contra os Philadelphia 76ers, houve jogos que se perderam por cansaço e por falta, se calhar, de rotina, de haver uma jogada-chave que ganhasse o jogo. Eu lembro-me que há um jogo contra os Hawks, não sei se é o jogo 5, acho que é o jogo 5, em que o Trae Young faz aquele lançamento quase do meio da rua e a bola entra e os Hawks ganham o jogo e fazem 3-2. Esse jogo, até ao fim, Boston foi a melhor equipa. No jogo 5 contra a Philadelphia, Boston foi a melhor equipa, perde por erros próprios. E eu acho que o que falha é mesmo aí. Eu não vou à série contra os Miami, porque acho que a série contra os Miami foi mal jogada, houve aquela possibilidade de recuperação, mas pronto, acho que... E depois também vou fazer a ponte já no tópico que vamos falar daqui a pouco, mas achei que eles foram relativamente constantes. Acho que os Celtics poderiam ter feito um bocadinho mais nos playoffs e poderiam ter rotinado melhor as coisas e não haver tanto cansaço. O Derrick White jogou 82 jogos. O Derrick White deu uma de Mikal Bridges. Não sei se isso também não magoou um bocadinho as chances de um campeonato. E se calhar, eu gosto de não pensar nisto, mas se calhar poderia ter sido este o ano. E não quero pensar nisso porque, pronto, não, acho que já chega de mágoa e também não quero que o Nuno deixe de aparecer nos vossos podcasts por causa de estar chateado pelas finais de conferência. Portanto, Não acredito. não, mas é isto. Agora só para o ano. Muito bem, muito bem. Vamos então falar lá está desta época, não é? Este rescaldo da época dos Celtics. E os Celtics não perderam muito tempo para agir, digamos. Eles não esperaram pela free agency ou até na noite do draft, digamos assim. E aqui apareceu o meu gatinho há pouco. Queria também dar as boas-vindas. E como eu estava a dizer, os Celtics não esperaram muito tempo e lá está. Fizeram uma troca de algum relevo, digamos assim, porque trocaram o Marcus Smart, também foi o Gallinari, exato, que ele tinha o Gallinari, que foi uma contratação, digamos assim, entre aspas, dos Celtics na free agency do ano passado, 2 anos em que este último ano era player option e ele ativou, porque
que também na época passada não jogou, teve uma lesão grave e não jogou nada, e claro, ele também não ia desativar, digamos assim, aquela player option e não ia receber, lá está, nenhum sítio ia dar aquele tipo de valor por ano a ele, que era 6 milhões e meio. Como estava a dizer, trocaram o Marcus Smart, basicamente a troca, Marcus Smart foi para Memphis e também depois deram também aos Washington Wizards o Muscala e também está-me a escapar o nome, exato, o Gallinari. Receberam Porzingis, digamos assim, que era o objetivo deles, porque atenção, esta troca não foi a primeira tentativa dos Boston Celtics buscar o Porzingis, houve uma outra, só que entretanto não aconteceu, e pelo que parece foi do lado dos Clippers, em que os Clippers iam receber o Brogdon, mas parece que houve ali questões físicas ou isso, que fizeram com que a troca foi abortada, digamos assim, ou seja, cancelada. Os Celtics conseguiram arranjar outro parceiro, não é? Agora foi os Memphis Grizzlies, e receberam Porzingis e 2 piques de primeira ronda. É verdade que as piques em si não são assim muito valiosas. Uma era a pique deste ano, pique 25, e a outra era dos Golden State Warriors no próximo ano, que também veio, lá está, por via dos Memphis Grizzlies. E pronto, é uma pique dos Golden State Warriors para o ano, e acredito-se que provavelmente também não será assim uma pique muito valiosa, digamos assim. Mesmo assim, esta troca deu que falar, não é? E passando para ti, Pedro, queria saber a tua opinião sobre esta troca. Portanto, eu apontei aqui algumas coisas. Eu acho que antes de tudo, falar do Marcus Smart, que é quem sai. Acho que é um golpe duro. Acho ao mesmo tempo que é um mal necessário. Porque perdes a tua âncora defensivamente. É um facto. Mas, ao mesmo tempo, não há propriamente uma emergência em substituí-lo, porque acho que o Derrick White e o Malcolm Brogdon conseguem fazer o papel dele. Se calhar não com a mesma eficácia, mas conseguem fazer o papel dele. E a questão do Brogdon não ter sido trocado por uma questão física, aí sim é que já é mais preocupante, porque eu acho que o Brogdon foi muito bom ao longo da época e ele estando limitado é uma opção que não salta do banco e que não consegue ajudar a equipe. Portanto, eu acho que logo a partir daí é muito difícil ponderar se realmente se Marcus Smart teria de ser a peça, aliás, que iria nesta troca. De resto, o que é que eu tenho a dizer? Acho que o Porzingis é um bom jogador. Acho que acrescenta qualidade ofensiva aos Celtics. Acho que as falhas defensivas que ele tem vindo a ter nos últimos anos, o Al Horford e o Robert Williams, estando bem fisicamente e estando ativos na rotação, conseguem suprimi-las. Acho que o Porzingis garante alguma flexibilidade tática porque joga a 3 e a 4. Eu continuo a achar que o Porzingis é possível que ele jogue a 3 pelo skill set que ele tem, apesar de tudo. Se calhar muita gente não vai concordar comigo porque ele se calhar é muito alto, se calhar não é assim tão móvel, mas também temos o caso de alguns jogadores, inclusive esta época, que não sendo assim tão móveis, até jogam bem a 3. Por exemplo, Dylan Brooks não é propriamente o jogador mais rápido do mundo e jogava bem a 3 nos Memphis Grizzlies. Claro, com as devidas distâncias, porque não acrescenta tanto ofensivamente como o Porzingis. Agora, eu acho é que é difícil arranjar bons guards defensivos. E o meu medo é que agora a troca do Jaylen Brown sirva exatamente para isso. E não te dê um jogador que esteja avaliado nos mesmos parâmetros, por assim dizer. E portanto a minha maior dificuldade vai ser perceber como é que os Boston Celtics se vão mexer agora, caso realmente estejam interessados nisso. De resto, eu acho que a perda do Gallinari foi um bocadinho estranha, embora eu tenha ali um ligeiro desejo de que acho que é possível que os Celtics consigam ir buscar alguém. Aliás, peço desculpa, consigam ir buscar o Gallinari caso ele consiga assinar por um contrato com valor monetário muito baixo, o que me parece difícil de fazer, mas continuo a ter esse desejo. De resto, lá está. Continuo a achar que o Derrick White está preparado para assumir um maior papel esta época. Ele era titular no San Antonio Spurs, chegou a Boston e passou para
para quase um papel de sixth man ali. E de resto, olha, acho que as escolhas do draft são o que são. Acho que podem ser boas para suavizar assim no futuro, são boas para poderem ser lançadas numa troca Sim, yeah. como Isco. E se calhar, e aí acho que é também um dos maiores takeaways para além do Porzingis, das qualidades ofensivas e das não tantas qualidades defensivas, acho que é se calhar podemos começar a ver os Boston Celtics mais ativos no draft. Porque eu acho que neste momento, com as escolhas todas de draft, ou há uma troca por um bom jogador, por um jogador que seja ou elite ou minimamente abaixo de elite, ou acumulam-se as escolhas e procuramos um diamante ali escondido. Uhum. Sim, e é tal coisa, até pode ser uma espécie de, não vou dizer all-in, mas na trade deadline, uma pequena adição também podem pegar nessas piques, digamos assim, e fazer, lá está, tentar adicionar mais uma boa peça no plantel. Nuno, também que comentário tens a fazer desta troca? Depois tem aqui umas trocas com essas picos, já falamos disso. Está bem, força. Mas quanto a essa troca, só para acrescentar aqui algumas coisas. Primeiro, tenho muita pena que o Daniel Gallinari tenha saído sem fazer um jogo, mais do que aquilo que ele poderia contribuir para os Celtics. Ele era fã dos Celtics desde puto e estava super feliz por estar ali. Teve sempre, ou quase sempre, no banco a ver os jogos, sempre presente com a equipa e, portanto, NBA is a business, mas ainda assim dá um bocadito de pena do rapaz ter saído sem sequer vestir o equipamento. Mas pronto, percebo inteiramente, não era uma peça, ainda para mais tendo em conta o jogador que vem em retorno, que fosse indispensável. Depois também, curiosamente, essa questão do Malcolm Brogdon, é verdade que o Malcolm Brogdon faria muito mais sentido, ou que seria muito mais, mesmo em questões emocionais, simpático para os Celtics se fosse o Brogdon em vez do Smart. Porque pronto, para além disso, as questões todas físicas, ser um jogador muito menos reliable, como também será o Porzingis, apesar de ter feito na última temporada, teve uma temporada até bastante saudável. Acho que ele fez entre 50 a 60 jogos, mas também aqueles últimos foram os líderes que o mandaram para casa. Pronto, esses apontamentos iniciais, veremos também se o Brogdon, como é que ele vai levar essa questão de ter sido trocado, basicamente. E depois de só não ter acontecido porque uma outra equipa não quis, não foram os Celtics, portanto vamos ver se ele também não reage a isso, de forma que reagirá a isso. Ele até uma pessoa das pessoas mais calmas e inteligentes que temos no jogo, mas ainda assim pode ficar ressentido algo do género e veremos como é que também aparece. Também eventualmente haverá algum problema de saúde mais grave envolvido e que ainda não temos a equação, e portanto por isso tudo seria mais interessante do que ter o Marcus Smart trocado, mas efetivamente se aconteceu porque o Brad Stevens, pelo valor do mercado e porque queria mesmo muito ter Porzingis na equipa, era o que fazia mais sentido, não havia outra hipótese. A forma como também o Derek White teve esta temporada e se destacou tanto, ainda para mais nestes playoffs, acho que foi se calhar o jogador mais consistente, tirando aquela série que os Sixers teve ali um ou outro jogo menos positivo, foi um jogador que teve mesmo muito bem em toda a temporada e nestes playoffs. Acho que foi um momento em que o Smart, nestes 9 anos que o Celtics se tornou mais dispensável. O Kristaps Porzingis estava a um preço até bastante interessante, porque os Celtics acabaram por receber 2 picks, com uma delas foram buscar o Jordan Walsh, que à altura em que foi selecionado até me parece com bom valor, e veremos até que ponto ele vai ter minutos ou não. Parece-me que sim, tendo em conta a rotação do Wings que o Celtics tem agora, até pode ter ali algum tempo de jogo, e é um dos rookies que se calhar vem mais preparado para ter logo um impacto direto. Sim, Cyril, fiz trabalho de casa também no draft, embora não tenha aparecido. E gosto foi um bom achado, digamos, para a posição que foi. Também gostei bastante do que vi. Aliás, e os Celtics também. Houve ali escolhas de segunda ronda que gostei. Não só essa, houve várias. O Tristan Vucevic para os Wizards, o Sissoko para os Spurs. Houve ali escolhas engraçadas ali de segunda ronda. De bom valor, sim, para aquela altura do draft. E os Celtics também estavam confiantes que ele ia cair e por isso também fizeram ali uma série de trocas que vieram mais escolhas de segunda ronda. E depois também veio essa escolha dos Warriors que me parece aqui, e lá está, depois também tem aqui umas trocas, poderá ser incluído no futuro. Portanto, emocionalmente é desastroso para qualquer fã dos Celtics ver Marcus Smart sair. Ainda assim, parece-me um cenário que será menos doloroso, porque
que Smart parece-me encaixar muito bem naquela filosofia de Memphis, isto sem aquelas piadas todas à volta, não vale a pena pegar mais nisso. É realmente uma franquia que se espelha um bocadinho com aquilo que é os valores do Marcus Smart e que o Marcus Smart oferece, e também com a situação do Ja Morant. Parece-me que o Marcus Smart também terá ali uma oportunidade de ajudar bastante os Grizzlies. Portanto, nesse sentido, atenuou um bocadinho, ainda assim, emocionalmente foi completamente desastroso, mas estou curioso para ver como é que será esta inclusão de Porzingis, até porque vai mexer muito com a dinâmica do 5 inicial, e vai ter também aqui mais outra vez o Mazzulla uma grande dor de cabeça, porque há aqui várias combinações. O Porzingis pode jogar a 5, pode jogar a 4, não sei se diria a 3 como o Pedro, mas pode perfeitamente jogar ao lado do Tatum, do Robert Williams ou do Horford, e veremos como é que serão esses minutos depois distribuídos. Também não me parece a mim que o plantão esteja finalizado, nós também já vamos tocar nisso, mas acima de tudo parece-me que pelo rendimento desportivo e pela necessidade que o Celtics já tinha se calhar de mexer um bocadinho também por algum atrito que pudesse haver no balneário e de haver algo diferente, algo novo que despertasse também um bocadinho o Tatum e o Brown, parece-me que o Porzingis pode ser uma adição interessante. Ele veio de uma época muito positiva, tanto de saúde como rendimento esportivo, e também está em ano de contrato. Portanto, não esquecer. Portanto, acho que será interessante. Veremos agora como é que é a dinâmica também com o resto do plantel, que não parece estar fechado, e veremos também o que é que o Mazzulla agora vai desenhar. E é importante também ressalvar com um coaching staff muito melhor do que aquele que teve no ano passado, que foi muito desfalcado. Exato, nós lá está, isso, nesse ponto já tocámos muito também na pós-ataque, houve várias saídas, o Willard e o Stoudemire, muita gente. Aliás, o Mazzulla não era aquele. Ou seja, a seguir ao Doca não era. Sim, estava na segunda linha dos treinadores. E eles foram buscar o Sam Cassell aos Sixers, o Charles Lee aos Bucks, e ainda foram buscar um também ao Duke. O Cancelo acho que era confirmado. Eu acho que sim. Eu também vi isso, mas não cheguei a perceber se tinha sido confirmado ou não. Pelo que vi, até foi, lá está, em tweets, reportes, acho que sim. Muito bem. Vamos, passando agora isso, vamos falar e antes do grande tema, obviamente, aqui dos Celtics, que acho que é realmente aquela grande questão do Jaylen Brown. Vamos falar de outras questões. Primeiro, de um caso de free agent, digamos assim, porque lá está, há mais free agent, mas o mais conhecido, digamos assim, e o que tem mais peso, claro, é o Grant Williams, e também queria juntar o Peyton Pritchard. Eu digo, às vezes engano, digo Bruce Pritchard, não sei porquê, mas pronto. Podem ver aqui na coisa dos contratos, o Bruce, lá está, como eu digo, não sei porque eu digo Bruce Pritchard e não, é Peyton Pritchard. Peyton Pritchard vai entrar no seu último ano de contrato e também está elegível a assinar uma rookie extension. Já o Grant Williams não, ele é free agent, embora ele é restricted free agent, ou seja, qualquer proposta que venha de fora, os Celtics igualam e ficam com o jogador. São, lá está, dois casos rookie extensions, embora um tem mais um ano de contrato, o outro não. E a minha pergunta para ti, Nuno, passando para ti, e até posso pegar nos dois casos, o que é que tu fazias tanto para o Pritchard como também para o Grant Williams? Eu acho que agora necessariamente há uma clara lacuna neste plantel, que é na posição. O Brogdon está lesionado, não saberemos qual é a gravidade e sabemos que não é um jogador que poderemos contar a temporada toda. Depois o Derek White é muito mais um 2 do que um 1, apesar de poder estar em campo ao mesmo tempo que o Brown, o Tatum e depois dois grandes, mas parece-me que falta aqui claramente um jogador que pronto... poderia ser o Chris Paul. antes até pensei que pudesse ser o Chris Paul em vez de Porzingis a vir. Eu não me importava nada, apesar de toda a onda que anda à volta do Chris Paul bastante negativa. Mas não havendo o Chris Paul, que seria o topo, um Chris Paul-like, uma versão baratinha, uma versão dieta. E portanto, nesse sentido, eu acho que realmente, efetivamente, a maior moeda de troca que o Celtics tem neste momento é o Grant Williams. Que aumentou muito o seu valor, não esta temporada, mas na temporada anterior, e que nesta temporada foi perdendo espaço na rotação e não sei até que ponto, e acho que há essa dúvida clara, se não foi uma jogada dos próprios Celtics, ou se houve alguma discussão em que não foram conseguir chegar a acordo. Acho que me parece que tenha sido algo além do rendimento esportivo do Grant Williams. E nesse sentido, eu acho que o Grant Williams será muito interessante para muitas equipas, sejam para equipas que precisem de uma peça e portanto a vir do banco para competir, seja para uma equipa
jovem, porque o Williams tem 24 anos e tem ali um glue guy que faça a diferença em 20, 25 minutos, quer do lado defensivo quer no canto a mandar uns triplos. Portanto, acho que poderá ser uma troca interessante para os Celtics. Agora, o mercado não é muito atraente neste momento, parece-me a mim. Pelo menos para ir buscar um playmaker, eu fiz aqui algumas tive aqui alguma dor de cabeça para arranjar jogadores que pudessem encaixar. Estou curioso porque não sei se lá está, não quero pegar já na questão do Jaylen Brown. Para mim o Jaylen Brown vai ficar e vai renovar, estou com essa convicção. Parece-me a mim que como o Pedro falou há bocado na troca, se calhar terá convicção diferente, ou pelo menos um desejo diferente. Mas para mim parece-me que mesmo este move pelo Porzingis é um bocadinho a apelar para que Brown fique. E se Brown sair, acho que só há um jogador, por mais realista ou irrealista que seja, que faria sentido para os Celtics, que era o Damian Lillard. Neste momento é o único jogador que parece que está no mercado mais ou menos disponível e que faria sentido trocar o Brown. Toda qualquer outra troca que seja neste momento pelas estrelas que estão disponíveis, acho que seria os Celtics estarem um passo atrás. E não sei se, tendo em conta este move do Ben Stevens pelo Kristaps Porzingis, esse será a ideia da franchise dos Celtics. Parece-me a mim mais que é tentar outra vez esta temporada, chegar à final e vencer. E nesse sentido, há aqui uma lacuna grande na posição 1 e não foram muitos jogadores que eu consegui arranjar. Pai, tenho aqui algumas trocas, não sei se queres que avance já. Podes, força. Porque pronto, a questão do Grant Williams, se renovar com os Celtics, para ser trocado, é um sign and trade, e a realidade é que perde um bocadinho de valor. No sign and trade o jogador perde o valor, porque pode assinar livremente pela outra equipa. A única coisa que há de atrativo para outra equipa é de estar também a tirar salário diretamente com os Celtics, neste caso. Ou seja, em vez de estarem só a contratar o Grant Williams, conseguem se livrar de um salário que tenham também pendente e que não faça tanto sentido ter. Há aqui um nome claro e que eu gosto sempre. Há dois nomes que eu gosto sempre de tocar quando falamos desta situação dos Celtics precisarem de 2 bases. São 2 bases baratos, mas que fariam se calhar sentido para os Celtics, que são jogadores pass first e que estão apenas focados em jogar para a equipa. O primeiro é o Ricky Rubio. Cirilo, há 2 anos convidaste-me para a pausa técnica e eu já estava a falar do Ricky Rubio, que acho que era um jogador que faria bastante sentido. Acho que para os Cavs custa poder perder o Ricky Rubio, mas ao mesmo tempo eles precisam de... primeiro seria um jogador que encaixaria muito bem na defesa deles, sem dúvida alguma, e depois precisam de atiradores. O Grant Williams, não sendo o melhor dos atiradores, é um atirador, e portanto é um jogador que pode estar ali no canto e ajudar ofensivamente. E portanto tem aqui, poderíamos também incluir, provavelmente teríamos que incluir essa troca dos Warriors, essa pick dos Warriors na troca para aliciar os Cavs, e isto também teria que ver também com a questão de o que é que os Cavs vão fazer na off-season, porque tem a questão também do Caris LeVert e poderão mexer-se, mas acho que seria um jogador que faria algum sentido para os Cavs, e por isso é que também trouxe aqui, apesar da perda do Ricky Rubio ser também significante. E depois a TJ McConnell, que também seria, acho que seria um jogador se calhar mais fácil de adquirir, porque os Pacers ficariam mais jovens, também não são muito fortes, ou não estão muito fortes nas posições de frontcourt, apesar de tudo, o Miles Turner já está um bocadinho à frente da timeline do resto da equipa, e tem ali no Jalen Smith e no Nesmith jogadores interessantes, mas que o Grant Williams também poderia contribuir para este rejuvenescimento dos Pacers, em que incluiria também, se fosse preciso, ou o pick dos Warriors, ou então mesmo o Peyton Pritchard, que também faria sentido se calhar para os Pacers, e buscar outro jogador jovem. Portanto, nesse sentido, acho que pelo que eu estive a fazer, as contas que estive a fazer, não vai ser fácil dos Celtics irem buscar um point guard sem se desfazerem de grandes figuras, e com o sign and trade com o Grant Williams, as equipas que se têm falado, Mavericks, não sei o que há ali que os Celtics poderiam querer. Não vi mesmo ninguém que me fizesse muito sentido. O contrato de Tim Hardaway Jr. Mas os Mavericks não eram os Mavericks que estavam mais interessados? Não era, o interesse era mais do lado dos Mavericks, não era? Acho que pelo que eu li... Sim, pelo que eu li, o interesse era do lado dos Mavericks, porque dos Celtics não vejo mesmo qual é que poderá ser o interesse, mas eu estou a falar das equipas que demonstraram efetivamente algum interesse. Depois temos os Pistons. Houve também algumas reportes de interesse dos Celtics no Isaiah Stewart. Se calhar uma combinação Isaiah Stewart e o Corey Joseph, que também é free agent, também fizesse o sign and trade, poderiam ser 2 adições interessantes ao banco dos Celtics, que fica necessariamente mais curto nesta off-season e com as questões salariais. Portanto, poderia ser uma hipótese. E depois também vi Orlando e Charlotte, mas também não consegui ali ver nada que fizesse muito sentido. Orlando, porque não me parece que queira desfazer-se nenhum dos bases.
Nem nenhum deles me parece apto para os Celtics neste momento para ter um impacto direto, a não ser o Markel Fultz, e nós não vamos desfazer-se do Markel Fultz. Sem dúvida alguma, para um Grant Williams, completamente impensável. E depois Charlotte Hornets, até que ponto é que os Celtics vão apostar num Danny Smith Jr. Para ser o base suplente? Contribuiu defensivamente, mas os Celtics mais do que isso precisam de um jogador que consiga distribuir para a equipe. Portanto, o mercado está um bocado escasso. Eu estou muito curioso para ver o que é que o Brad Simmons vai fazer agora, porque vai ter que fazer alguma coisa necessariamente, porque pelo que se percebeu, o Brogdon não vai estar a 100%. E passar de uma rotação em que tinhas Brogdon, White e Smart para pôr as fichas todas no White e pôr ainda mais responsabilidades na capacidade do Brown ter a bola na mão, é dúbio, é bastante dúbio. E portanto vai ser complicado. Há aqui uma outra troca, esta já era que eu também pensei, mas isto já era mais desejo meu do que outra coisa. Que seria interessante, que era o Caruso. Mas isso seria num cenário em que os Bulls também quisessem reconstruir. Exato, e em que trocassem o Lavine, em que se calhar depois também tivessem que trocar o DeRozan e poderiam receber um retorno entre estes três, Grant Williams, Peter Pritchard e a pique dos Warriors, que até acho que seria suficientemente aliciante para os Bulls. Portanto, aquilo que eu concluí acima de tudo é que foi bastante difícil. Portanto, desejo boa sorte ao Brad Stevens e fico expectante. Talvez ele faça melhor trabalho, pode ser que consiga fazer melhor. Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu também meti os pés na terra, não é? Porque também os Celtics não têm muito para onde mexer agora. Sem ser aquelas duas figuras principais e tendo um Porzingis que agora não vai sair, já tens ali 90% do cap. Depois tens o Brogdon, que é um asset, vai ser muito complicado trocar, porque já se percebeu. E o Derek White, neste momento, se calhar é tão intocável como o Tatum e o Brown pelo aquilo que fez esta temporada. E também não sei que tipo de retorno é que tu vais ter para o White que justifique. Portanto, vamos ver, vamos ver. E o Brogdon, o problema é que com isto que aconteceu com os Clippers, pode ter baixado ainda. Baixou muito. Sim, completamente. Baixado o seu valor. Pedro, o que é que também tens a comentar sobre a questão do Pritchard, do Grant Williams? Também usavas em trocas, como eu não estava aqui a sugerir, ou tentavas ficar com eles, ou seja, continuar? Eu concordo com o Nuno no Grant Williams, eu usava com a troca. Acho que é um jogador que, apesar de ter alguns flashes bons, parece um bocadinho curto e acho que o Boston pode fazer um upgrade no banco, na posição dele. O Pritchard é um caso mais delicado, porque lá está, o mercado é escasso e o Pritchard, para todos os efeitos, tem características de um shooter, assim, um Max Struz. Eu não sei até que ponto é que, se calhar, pagávamos ao rapaz e depois logo se via durante a época se resultava ou não. Ou atenção, tu nem precisas pagar, fica um ano Pois e depois é para o ano vê-se. Exato, por ser restricted free agent. Eu estava a pensar mesmo na questão do restricted mesmo. E pronto, não sei até que ponto é que isso até nem será a melhor opção. Porque lá está, ao mesmo tempo, por muito que a responsabilidade do White ou do Brown seja maior, também não convém esquecer que eu estou a olhar para todos os guards, não tens assim propriamente um shooter como o Peyton Pritchard. E eu começo a achar cada vez mais que faz falta teres um jogador assim, nem que seja no banco. Nem que seja no banco. Eu acho que faz mesmo falta ter um jogador assim. Portanto, se calhar é uma decisão que eu adiava, se calhar para a altura do Natal, janeiro, logo se via. E se for mesmo necessário fazer o tal upgrade nessa posição e conseguir um jogador, se calhar um Danny Smith Jr. não seria mal pensado, só para ser o bombeiro de serviço, até perceber-se o que é que se passa com o Malcolm Brogdon. Acho que seria uma boa opção, adiar até dezembro, janeiro e perceber o que fazer. Até porque depois podes usar o Pritchard numa potencial troca. E depois, lá está. Com o desenvolvimento da época, há sempre jogadores que podem vir ou não a ser trocados, há sempre equipas que depois dizem, ok, não, vamos fazer um rebuild. Se calhar essa situação do Caruso até poderia fazer sentido daqui a uns tempos, quando se os Chicago Bulls realmente estiverem numa situação mais delicada e não estiverem propriamente aptos a atacar os playoffs top 6, ou até se calhar um top 7. Portanto, ok, a minha decisão final seria ficar com o Pritchard até janeiro, tentar mover o Grant Williams e conseguir um ou dois bons role players, ou um role player e 2 second round picks. Muito, muito bem.
Agora, falando em outros contratos, aqui, lá está aqui os principais, digamos assim. Temos aqui, antes de tocar no inevitável, não é? No Jalen Brown, obviamente. Temos aqui alguns contratos que, pronto, aqui os Celtics têm. Também se tivesse aqui o Smart era outro contrato que até era, vamos dizer assim, algo seguro, que era 2 anos de contrato. O Porzingis que pode ver aqui é o jogador mais bem pago, porque, pronto, bem numa Max Rookie Extension um bocado mais transata e também é o seu último ano que está, pronto, foi até uma player option. Aliás, ele teve que aceitar esta troca pelo vírus, Porzingis, porque quando o jogador tem a questão da player option, ele aceita, ou seja, ele tem o poder, digamos, de decidir se quer ser trocado ou não, porque ele bastava desativar a player option, dizia não, e a troca, ou seja, a troca não seria feita e ele ia ser free agent. Atualmente Porzingis está no seu último ano de contrato, como podem ver aqui. Assim, É deixa-me verdade só que acrescentar porque, desculpa, porque há muita gente que fala do retorno dos Wizards. É importante não esquecer isso mesmo, porque muita gente falou que os Wizards receberam pouco. O Porzingis foi um caso semelhante ao do Bill, quase. Ele teve uma palavra final. Se ele não quisesse, não renovava, assinava com uma equipa qualquer livremente exato. Olha e os como o Wizards não Kuzma. recebiam nada. O Kuzma vai Exatamente. ser à partida, atenção, até pode haver uma sign and trade, atenção, mas já à partida, eu diria muito provável, muito provável mesmo, vai ser tipo free agent e os Wizards não vão receber nada. Como eu Sim, estava a é dizer, necessário esse contexto. É necessário esse contexto, que é para a volta perceber o porquê de às vezes os retornos serem tão exato, diferentes. e atenção, receberam Tyne Jones, que não haverá, não haverá falta de interessados, por isso, para dar qualquer coisinha para ter o Tyne Jones. Completamente. E não te esqueças que acho que vi uma estatística interessante que era, acho que é o assist to turnover ratio. Houve uma altura quando eles tinham o Chris Paul, tinham os 4 melhores da liga. Portanto, Exato. nesse aspecto está muito bom. Agora, querendo tocar na questão de jogadores possíveis de extensão, digamos assim, como podem ver, são aqui 4 casos. Os mais importantes, primeiro Porzingis, como eu estava a querer dizer, é verdade que ele está elegível, pá, mas ele não vai receber isso. 180 milhões por mais 4 anos. Não vai receber isso. Isso aí não vai receber de certeza. Isso até é o máximo que ele podia receber. Mas atenção, isto tem um prazo até dia 30 de junho que ele pode receber isso, que é os tais 140% de increase. Depois, Derek White. Ele tem mais 2 anos de contrato, mas ainda pode. Eu digo Derek White porque acho que os Celtics podem ver ali um caso de querem renovar. Podem renovar por mais 3 anos, ou seja, te compram por mais 2 anos de contrato e renovam por mais 3, e que seriam 87 milhões e meio. O Brogdon eu não vou falar porque acho que está à vista que os Celtics vão querer trocar, ao que parece, e é por isso que não vou falar dele. Vou passar para os dois, digamos assim, os dois melhores jogadores. Jalen Brown e Jason Tatum. Atualmente o Jason Tatum também já está elegível para assinar o Supermax, que está na ordem dos exatamente 318 milhões de euros, o que significa que dá uma média de 63 milhões e meio, e Jalen Brown, que à partida está entre os 290 ou 295 milhões, o que dá uma média, lá está, de 58 a 59 milhões de dólares. É muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, e eu, lá está, o do Tatum acho que pode acontecer, muito provavelmente, e muitos fãs dos Celtics diriam que sim, obviamente. Já o White e o Porzingis não vamos tocar muito, porque acho que até serão questões mais, não desta época, mas na próxima. Agora, a grande questão é o Jalen Brown, não é? Por causa do desempenho dele. É verdade que ele foi nomeado para a second team da NBA, é verdade. Mas mesmo assim, depois destes playoffs, bem, a questão ou a narrativa não está muito no lado dele. Um bocado pelas fragilidades que foram expostas, digamos, nestes playoffs. Pedro, antes de passar para o Nuno, embora o Nuno já disse um bocadinho o que é que acha que vai acontecer, o que é que tu achas também vai acontecer? Achas que os Celtics vão oferecer este tal Supermax? Ou eu já ouvi dizer que podem tentar oferecer menos, digamos, tipo 200 milhões, em vez de ser 290 ou 95, oferecer 200 milhões. Mas queria saber a tua opinião, o que é que achas que realmente pode acontecer? Ok, então, eu acho que nisto temos que avaliar 3 planos, que é o plano A de ficar e assinar o Supermax, o plano B de arriscar e deixá-lo sair como free agent para o ano,
e o plano C de haver uma troca. Essa questão relativamente a ele assinar por menos que o Supermax, a mim não me parece por duas razões. Primeiro, eu acho que o Jaylen Brown tem-se a ele próprio em grande conta. Ponto 1. Ponto 2. Ele não parece inteiramente feliz em Boston. Já houve vários momentos esta época em que eu senti ali um bocadinho de fricção entre ele, entre os adeptos, entre ele e a estrutura, entre ele e até alguns colegas de equipa, se calhar. E claro que, pronto, obviamente que a série contra Miami não ajuda. Eu li uma estatística bastante interessante de que o Jaylen Brown, peço desculpa, é ou foi o jogador que teve pior offensive rating quando ele estava em campo do que quando ele não estava. Isto nos playoffs. E isso também é um fator que se calhar a estrutura tem de ter em conta. Eu acho que as características do Jaylen Brown são um bocadinho difíceis de ter num jogador da NBA. Eu admito isso e sou se calhar o primeiro a dizê-lo. Mas se calhar até é o jogador mais parecido ao Paul George. Mas ao mesmo tempo, eu ver um jogador que não está inteiramente feliz em Boston faz-me pensar que se calhar o melhor mesmo é pensar que ele tem de sair e que se calhar é melhor pensarmos nisto de outra maneira. Eu acho ao mesmo tempo que ele também não é jogador de Supermax. Eu acho que tu só dás o Supermax às estrelas. É muito fácil tu dás um Supermax ao Giannis, ao Jokic, ao Embiid, ao Tatum. Eu concordo até que pronto, eu sei que é muito dinheiro, mas se calhar o Tatum já neste momento faz mais por merecer um Supermax do que o Jaylen Brown. Porque eu sinto que o Tatum é a estrela e sinto que os outros 3 jogadores que eu mencionei também são estrelas. O Jaylen Brown não parece estar propriamente aí nesse patamar. E então, não merecendo o Supermax e achando que ao mesmo tempo não haverá hipótese dele assinar por menos do que os tais 295 milhões que tínhamos falado, restam as tais duas opções, que é esperar para ver e ele pode sair na free agency, ou trocá-lo e obter algo em troca. A opção de sair como free agent em 2024 não é má, só que ao mesmo tempo também não tens um jogador que permita se calhar obter a tal segunda opção que eles precisam. Porque eu fui ver a classe de free agents para o ano e de forma legítima existem 3 nomes. O Pascal Siakam, que já veio informar que quer manter-se em Toronto, e que mesmo assim não acho que seja um jogador que neste momento também vale a pena uma troca, porque eu não acho que vale a pena trocar o Brown pelo Siakam nesta fase, até porque ambas as equipas sairiam a perder. Tens o Tobias Harris, no qual eu não confio e não daria o dinheiro, e tens o Domantas Sabonis. Realisticamente seriam estes 3 jogadores e mesmo o Sabonis parece-me que vai assinar a extension com Sacramento. Então, a minha grande decisão foi trocar o Jaylen Brown, não valendo a pena o Supermax, e eu já agora vou fazer como... Isto não foi combinado, mas eu por acaso também tenho aqui uma lista de trocas que eu pensei. Vocês Pelo Jaylen vieram Brown. com Viemos trabalhinho. preparados, caraças. Viemos preparados. Mas força, O so- força, força. O força, Pedro. sonho mesmo dos Celtics será conseguir uma troca por Damian Lillard. Nem que isso implique mandar um outro jogador. Acho que é o sonho em Boston, Sim. será esse. Ainda por cima o Lillard, a forma como ele estava nesta época. O Exato. Brad Williams. Acho que será um jogador que valia a pena pensar e acho que o Brad Stevens já pensou várias vezes nisso. Tenho aqui alguns jogadores que poderiam ser boas segundas opções e que poderiam limitar alguns buracos. Em primeiro lugar, salta-me à vista o Mikal Bridges, dos Nets, porque consegues ter a parte defensiva e acho que ele nos Nets mostrou que consegue ser uma boa primeira opção. É claro que o contexto em Brooklyn é diferente do contexto em Boston, mas acho que ele gostaria desta mudança. E assim terias Tatum, Bridges e Porzingis, e o Bridges até é relativamente jovem, eu não sei a idade, eu por acaso não fui ver, mas acho que é relativamente jovem e consegue ser ok nesta posição. Os outros 2 jogadores seriam também a nível defensivo bons guards para cobrir o Brown e o Smart. O OG Anunoby, dos Toronto, e o Brandon Ingram, dos New Orleans Pelicans. Eu acho o Ingram mais difícil que o Anunoby, porque
porque eu acho que Toronto mais tarde ou mais cedo vai tentar uma rebuild à volta do Scottie Barnes, e até seria proveitoso se calhar terem o Jaylen Brown e tentar convencê-lo a ficar. O Ingram acho mais difícil, mas ao mesmo tempo New Orleans pode pensar, bem, já que tem aqui o Zion, porque não o Jaylen Brown? Só que se calhar a perspectiva dos Pelicans também vai ser, o Zion está lesionado, o Brown pode sair e isto vai tudo embora e ficamos sem ninguém. Depois, lá está, como vocês estão a tentar perceber, eu falei aqui em trocas de jogadores que se calhar serão de segunda linha, que estão um bocadinho abaixo da elite, e tentar obter aqui role players. A troca com o Lillard seria um bocadinho diferente, porque o Lillard já está num patamar um bocadinho mais elevado. Os outros dois cenários que eu também ponderaria pelo menos seria uma troca com Houston que conseguisse o Jabari Smith, porque eu acho que, mas isto seria num cenário altamente improvável, em que o James Harden indo para lá, o Smith poderia perder tempo de jogo, poderia não ser a tal opção que ele se calhar gostaria, e com o Jaylen Brown se calhar valia a pena o risco dos Houston tentarem isso, e em troca receberíamos um Jabari Smith, e o sonho seria receber o Smith e o Sengun, porque acho que o Sengun é um jogador muito interessante e que dava mais flexibilidade tática aos Celtics. E pensei também em OKC em trocar por um Ludort, que tem obviamente falhas ao pé do cesto, portanto não é um driver, acho que nem é um driver nem é um shooter, acho que complementava mais até o papel do Smart, ou então, e aqui indo ao encontro daquilo que o Nuno disse, tentar um Josh Giddey, porque o Giddey dava-te aquela presença de base, aquele mais estável até o Brogdon voltar, e fazias uma parceria com o White e seriam os teus dois bases. Obviamente que isto seria também acompanhado de algum capital de escolhas de primeira ronda, porque eu acho que só assim é que Boston teria uma capacidade mais fácil de poder aceitar essa troca. E portanto, sim, estas são as minhas trocas. A minha posição é que eu acho que ele deve ser trocado. Não me parece um jogador para Supermax, até porque eu acho muito difícil que uma equipa se consiga. Porque isto só vai revelar que há uma estratégia de Championship or Bust e não há flexibilidade nenhuma. Porque dois jogadores em Supermax numa equipa, epá, é muito complicado financeiramente depois de tentar gerir até pequenas peças. E eu acho que te limita muito a possibilidade de chegares longe e de teres perninhas para andar, porque nas finais, sobretudo nas finais, tu notas que há um papel muito grande dado aos role players. O Jokic não teria ganho o título sem o Aaron Gordon, Claro. sem o Porter, sem esses jogadores, sem o Sem o Brown. Bruce Brown, o Chris, Exato. até o Rookie. O Christian Brown, sim. Portanto, tu precisas da equipa mais equilibrada possível. E com dois Supermax, tu estás a pôr em risco a tua capacidade de nivelares o plantel. E isso torna as coisas muito mais difíceis para o futuro. Portanto, a minha opção seria trocar o Brown e obter ou o Lillard ou um jogador de segunda linha que tenha o tal equilíbrio ofensivo-defensivo, ou então para uma equipa como Houston ou Oklahoma City que consiga dar jogadores jovens com potencial de crescimento e possivelmente capital de escolhas de primeira ronda. Por fim, e já um bocadinho off-topic, só para dizer que eu acho que o que também faria falta se calhar aos Boston Celtics seria mais um veterano ou manter o Blake Griffin, pronto. E sem ser o Blake Griffin, eu pensei no Kevin Love e no Will Barton. Acho que seriam duas boas opções para forward. E aí já poderia ser também para substituir o Grant Williams. E em algumas situações de jogo seria bom. Sim, o Kevin Love, pelo menos do que mostrou em época regular, pode ser também uma boa valia, digamos assim, naquela posição Sim. de 4. Muito bem, já não tenho nada do meu lado, já falámos tudo, basicamente. E não passas a mim, caralho, do Jalen Brown? Pois é. Também estava a ficar. Pois é, desculpa lá. Embora tu já Não comentaste. tem mal. Desculpa Sim, lá. vagamente, mas opá, acho que é E olha, giro termos duas opiniões tão diferentes. Mas sim, eu queria complementar. Primeiro já o Pedro falou agora dos veteranos. Eu também tinha pensado, opá, na Free Agency os Celtics não vou ter muito por onde mexer, a não ser contratos mínimos. O Joe Ingles, até eventualmente num sign and trade, porque eu vi que também que os Bucks teriam interessados no Grant Williams, portanto poderia beneficiar as duas partes. E o Joe Ingles, não havendo muitos playmakers para já em troca e em mercado, acho que seria uma ajuda interessante, porque também oferece um bocadinho de tiro exterior. O Javon Carter também é um jogador que poderia ser interessante numa terceira. Pronto,
ao longo da temporada, lá está, havendo uma escassez na posição 1, fazer 10, 15 minutos seria um jogador interessante, porque é um jogador, vamos dizer assim, uma versão muito magra do Marcus Smart, portanto acho que seria giro nesse sentido. E pronto, e também dos bigs que vi, se calhar seria um bocado redundante agora com o Porzingis, mas o Frank Kaminsky também poderia ter, e os Celtics gostam sempre de postes altos brancos, portanto poderia ser. Olha, e interessante. o Alex Slime também, assim facilitamos a Também, vida de Nias. pronto, também poderia Alex ser. Slime. Se é para ajudar o nosso menino Nemias, eu estou. Até poderíamos ir buscar o Sabonis, como o Pedro estava a falar cá. Por isso, se para ajudar o Nemias, é bem-vindo, é bem-vindo. Eu também tinha pensado, esqueci-me mas- aqui de dizer o nome, também tinha pensado no Andre Drummond, mas isso, não sei. Olha, na troca do Caruso, meu. Se for na troca do Caruso, eu aceito. Sim, para mim Sim, sim. sim, foi tipo, ok, vamos mudar isto aqui. Este aqui. Sim, é tiramos para- desse fardo também aos Exato. Bulls. Sim, e ele ativou a player option, salvo eu. Ativou, sim, acho que ativou. Mas pronto, só para terminar esta questão do Brown, isto para mim é fácil, pelo menos em teoria. Eu acho que nem o Brown diz que não os 225 milhões de Celtics oferecerem, nem os Celtics vão deixá-lo sair de borda. Isto é a minha opinião, porque pouco temos visto, e eu acho que se calhar vamos ter muita escassez nas próximas free agencies, porque parece cada vez mais que os jogadores estão mais à vontade para aceitar os contratos de longa duração com as equipas que podem dar mais dinheiro, e depois, se for preciso para trocar, é só fazer uma chamadinha para o GM e até logo, e trocam para um sítio que me agrade. Parece-me cada vez mais que nesse sentido os jogadores têm poder para o fazer e beneficiar as duas partes, porque se o jogador quiser sair, já não sai de borda e sai sempre numa hipótese em que a equipa de origem tem algum tipo de retorno, por mais pequeno que seja, como esta questão dos Wizards com o Bradley Beal, que até o jogador tinha uma no trade clause. E por mim, se o Brown quiser uma no trade clause, que a deem, porque entre ele sair de borda e sair com um jogador qualquer interessante, um role player ou com uma pick ou o que for, acho que é sempre melhor do que sair de borda. Portanto, eu percebo o medo, tendo em conta toda esta questão salarial. Depois o Tatum também vai ter que ser um jogador de extensão, e percebo essa ideia de que vai ser muito complicado os Celtics construírem a partir do mercado, mas ao mesmo tempo tem havido muita facilidade em construir sem ser no mercado, a partir das trocas. E os Celtics têm contratos muito interessantes para o futuro também, de jogadores que são muito valiosos. Esta questão do Malcolm Brogdon é realmente um bocado, deixa um bocadinho de pé atrás, mas assumindo que ele consegue voltar a uma normalidade, poderão renovar com contratos simpáticos, mesmo o White, o Porzingis também parece que poderá renovar por menos, o Horford já renovou por menos, o Horford também tem um contrato ainda extensivo. Portanto, apesar de tudo, os Celtics estão acima da Luxury Tax e vão continuar acima da Luxury Tax. E enquanto o dono achar que há aqui hipóteses dos Celtics serem campeões, vai continuar a ser assim. E acho que acima de tudo há uma necessidade de manter o Tatum contente. E se o Tatum quiser lá muito o Brown, vão ter que renovar com o Brown. Acho que podem chegar à beira dele e perguntar: olha, dá para renovar para menos dinheiro? Se ele disser que não, ofereçam o dinheiro máximo. Acho que o Brown também não vai rejeitar ter 5 anos com aquela garantia. Se daqui a um ano, ou um ano e meio, ou 2, continuar com esta tendência de que está infeliz, é trocá-lo. E pode ser que os Celtics tenham um bom retorno. Se o Brown não fizer muita força pública e não houver ali muito atrito, os Celtics poderão ter um retorno muito engraçado. Aquelas trocas que tu puseste, Pedro, era aquilo que eu gostava de dizer. Neste momento no mercado, há Damian Lillard. Tudo o que vier depois, os Celtics dão um passo atrás. Dão um passo atrás. Exato. A menos que aguentem, lá está, até ao meio da temporada e surja alguma equipa, algum jogador descontente, que surge sempre, e possa haver aí uma troca mais interessante. Neste momento, se os Celtics oferecerem o dinheiro máximo, que acho que devem, acho que o Brown não diz que não, e depois no futuro logo se vê. Sim, eu também pensei nesse aspecto, mas mantenho os jogadores, não mudo. Eu acho é que ele depois mudaria a narrativa, porque quem recebe 295 milhões não pode vir dizer para a primeira conferência de imprensa: estou muito infeliz em Boston e tal. Sim, depois de exato. assinar, ele vai ter que dizer: não, eu sempre quis estar aqui, gostei muito, gosto muito. Essas Gosto muito da coisas minha todas. conta bancária e... Mas o Bill também fez isso. O Bill também fez isso um ano e meio, 2. Mas depois, se houver ali alguma oportunidade e a coisa começar a ficar muito feia, lá vai ele. E eu só quero acrescentar mais uma coisa. Eu não disse isto, mas eu tenho em conta o Jaylen Brown como provavelmente uma das melhores segundas opções da NBA. Mesmo assim, eu arriscaria fazer a troca. Porque eu tenho um nível, eu até assinalei que há alguns jogadores que tenho aqui mais ou menos ao nível, que eu, pois, basicamente disse que era a melhor segunda opção da NBA, a par do Murray, dos Denver, Clay, Fox, Harden e Anthony Davis.
Portanto, é uma estima que eu ainda tenho relativamente grande por ele. Sim, Mesmo assim. eu sou suspeito, porque eu sou daqueles que acha que o Brown em metade do ano é mais valioso para os Celtics do que o Tatum. Estes playoffs acho que machucaram um bocadinho a imagem dele, principalmente esta última série com o Zito, Sim. mais pela Sim. questão emocional, pela questão mental, em que ele parece claramente fora dali. Mas se olharmos para 2022, o melhor jogador dos Celtics nas finais foi o Jaylen Brown. Portanto, eu acho que há ali muito potencial ainda, e vai ter que partir do trabalho dele, e pode haver ali algum descontentamento que não esteja também a permitir evoluir, principalmente na questão do ball handling, e se tornar um jogador que é seguro e é fiável nessa questão. Mas é um jogador que é, eu não diria que é uma segunda opção, eu diria que neste momento é um B, tendo em conta também aquilo que o Tatum ainda tem que evoluir, principalmente em termos de consistência. Portanto, é verdade também o seu valor deixou um bocadito agora com tudo em torno dele nestes playoffs, na questão tanto dentro do corte como fora do corte, assinando o contrato, tentar mais uma vez agora com esta nova equipa, ver como é que corre este ano. Acho que seria o melhor para os dois. Se não correr bem esta experiência, se o Brown efetivamente quiser sair, já com um contrato garantido, que também é melhor para ele, que é melhor para os Celtics, porque garantem um mínimo de retorno, por mais mínimo que seja, do que estar a sair livremente. E é isso que temos visto, as grandes figuras quase todas estão a reassinar com as equipas em questão, e este ano a Free Agency é James Harden e pouco mais. Sim, mas eu percebo o que estás a dizer, só que a questão é que depois dele assinar o Supermax, eu acredito que o número de equipas interessadas vai cair a pique. Pode Portanto, eu acho que cair, mas eu acho depende do que... rendimento dele. Acho que depende do rendimento dele. Sim, também é pode verdade. Se for cair, semelhante, não acredito. Se for semelhante, não acredito, porque ele na época regular consegue, pelo menos nesta última temporada da época regular, foi muito positiva. Sim, mas eu acho que quando tu muito apostas boa, num foi mesmo jogador, muito boa. quando tu apostas num jogador deste, tens que estar a pensar em playoffs. Não há hipótese de Sim. haver essa do ele rende na época regular e chega aos playoffs e decai. Isso não pode acontecer. E eu acho, também concordo convosco, acho que a imagem pós-série Miami Heat é muito negativa dele, mas não sei, eu estar a avaliar todos os pontinhos, achei que era melhor. E lá está, acho que se tu dás garantias que o jogador rende na época regular, mas não rende nos playoffs, é um bocadinho. Lá está, foi o exemplo que eu trouxe há bocado dos Pelicans. Se me disserem que o Zion Williamson rende na época regular e não rende nos playoffs, por muito bom que ele seja atleticamente, por bom jogador que ele seja no low post, pelo que quer que ele seja, não me vai fazer querer, enquanto GM de sala e de quarto, fazer trocar por ele. É a realidade. Sim, mas o Zion neste momento nem é na época regular, ele só rende na na enfermaria É e noutras coisas, mas não vamos estar Noutras aqui coisas. não vamos estar aqui a falar de outras coisas. Muito bem, vamos então dar por encerrado uma horinha de conversa aqui a falar dos Celtics e este assunto do Jaylen Brown. Ainda vamos ver como é que vai ser essa questão, e até pode não ser resolvida já nesta off-season, pode ser resolvida até no próximo ano, porque lá está, ele atualmente está elegível, mas os Celtics podem pegar e só tratar do assunto dele para o ano. Vamos ver como é que vai correr. Ainda vai, como vocês já falaram, e já chegamos a uma conclusão, mesmo com esta troca de Porzingis vai haver muita coisa a ser definida, e não é só por causa da questão com licença, do Jaylen Brown, também da questão de outros, lá está, Grant Williams, por aí fora. Muito bem, vamos fechar isto aqui. Pedro, antes de ir embora, o Tripladas ainda está no ativo? Ou... O Tripladas vai fazer o último podcast da época. Eu, por acaso, tinha em conta que ia começar a Free Agency só dia 1, mas vou fazer o podcast dia 30. É o último desta época. Depois vou... se me quiserem convidar, podem convidar, mas não acho que vai haver assim grandes matérias. Talvez fale do Mundial de Basquete, avaliar a Team USA, que tem lá 4 All-Stars e pouco mais. E poucas, porque algumas já, tipo Sabonis, não quis. Não, já anunciaram a equipa, acho eu. Não, o Sabonis, estou a dizer o Sabonis já não vai jogar pelo... Não vai? O Embanyama também não? Exato. Muito bem, da nossa parte, sigam nossos redes sociais, Twitter, Instagram, subscrevam aqui o canal YouTube, também na Twitch quando gravamos os nossos diretos, nossos podcasts, e se preferirem também ouvir os nossos podcasts em versão áudio, sigam nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e Spotify. Um abraço a todos e até à próxima, que o próximo episódio será, a próxima equipa será os Santos. Por acaso subi durante que estava a conversar, recebi a confirmação que vai sempre haver episódios